Fala galera, bom dia. Segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Agora são exatamente 8h58 da manhã. Partiu Oceanos. Agora de manhã a gente vai ter uma reunião importante entre nós três sócios, eu, Nicolas, Danilo. A gente vai fazer meio que um playbook da Oceanos pra gente estar enviando lá pro Rafa Velar. Essa semana a gente vai estar indo para São Paulo para esse tipo de programa que a gente está fazendo com ele lá, que é um programa Advisor. Para 2026 a gente tomou uma decisão lá, em 2025 de estar ao lado de pessoas que já construíram algo grande. E uma das pessoas que construiu algo grande, principalmente nesse segmento, e não só em resultado empresarial, mas também com virtudes, valores pessoais, familiares, é o Rafa. Então ele vai ser o advisor da Oceanos esse ano. Então agora de manhã a gente vai poder agregar melhor isso e entender como que a gente vai fazer as perguntas certas para eles. Porque, cara, não basta... Ele é um cara cheio de conteúdo, muita história, muita cicatriz, tem muito que ensinar pra gente. Entretanto, a gente tem que saber fazer a pergunta certa e usufruir melhor disso. Então, vou mostrar pra vocês aí um pouco como é que vai ser esse bate-papo nosso lá, beleza? Valeu! Acabei de chegar no Oceanos. Hoje eu não consegui ler de manhã do jeito que eu gostaria. Aí dei uma olhada no DRE, fui de caixa do período do ano passado. Fala galera, seguinte, estamos aqui fazendo a reunião, compartilhar um pouco aí pra vocês. Hoje é dia 26/1/2026. Seguinte, a gente está definindo aqui o que é ganhar para nós, o que é perder e principalmente o que é inegociável. Então, fica ligado um pouquinho dessa história aí da Oceanos. Só adicionar, não perder, não conseguir vantagem competitiva ali, né? A nível de serviço, no perder. Não construir. Que é o que torna o serviço menos dispensável, vantagem competitiva. Mas hoje a maior vantagem competitiva de um negócio é aí você cria a solução que você quiser para quando você tem. Produzir um conteúdo desse lá no TikTok. Galera, seguinte, como eu falei aí antes, a gente está aqui planejando como que é um direcionamento da nossa empresa, um planejamento estratégico que a gente vai estar levando para o nosso conselheiro. A gente está num projeto de 6 meses e o Nicolas vai compartilhar um pouco de como está sendo esse bate-papo. Tô aqui com o Danilo, né, Danilão? Nicolas tá ali, ó. Vai estar compartilhando aí com vocês. Bora! Então, agora na parte da manhã a gente tá dedicando um tempo aqui pra gente poder desenhar a respeito de tudo que a gente... Como a gente consegue resumir em poucas palavras, em poucos dizeres, tudo que nós temos aqui construído dentro da Oceanos. Porque assim a gente consegue ser mais objetivo nessa reunião com o Rafa. A ideia é mostrar pra ele onde a gente tem gargalo, quais são os nossos gaps, quais são as nossas fortalezas, aquilo que a gente acredita que pode ser potencializado. Assim a gente vai conseguir ser bem assertivo nesse encontro que a gente tem essa semana. Então, aqui a gente resumiu tudo, de fato, que a gente precisa levar pra ele. E aí, com isso, ele com certeza vai mostrar alguns caminhos novos ou umas perspectivas de fora que a gente olhando por dentro às vezes não consegue enxergar. E lá vai ficar muito mais possível de conseguir ver e a gente conseguir desenhar o que vão ser os nossos próximos meses, os principais pontos de ação e deixar tudo muito mais claro a respeito de 26, aquilo que a gente quer, para onde a gente quer ir e principalmente quem são os clientes que a gente quer ajudar. Então, tudo isso vai ser desenhado agora nessa reunião que a gente tem essa semana. Irmão, e até para compartilhar, quão é difícil responder perguntas básicas. Eu acho que a gente às de vezes... qual é o objetivo, às vezes Sim. a cabeça nossa tá tão gigantesca que às vezes a gente quer inventar a roda. Na verdade, às vezes a gente precisa fazer o básico. Muitas vezes a gente quer trazer talvez a melhor forma de definir a nossa empresa em várias palavras, deixar bonito, de fato marketizar o negócio, mas no final do dia o que ganha o jogo é a gente sendo simples, objetivo naquilo que de fato importa. E assim a gente consegue ser mais efetivo nas comunicações, de fato na maneira que a gente quer trazer isso como solução. Então simples muitas vezes funciona. E aí é o que a gente tem que tentar fazer, né? É desafiador isso. É isso aí. E o seu, Danilão? Agora o Danilão pega aí, ele quer a opinião do Danilo, mano, sobre tudo isso que tá acontecendo agora. Hoje é então segunda, a gente tá aqui, a gente vai na quarta, agora dia 28 lá pra São Paulo, igual o Nicolas contextualizou pra gente poder ter um bate-papo ali com o nosso conselheiro, e o Rafa foi um cara que formou a gente, né, me formou o Luiz, então isso já é uma baita conquista, e o que a gente quer, e assim, que é super bacana, que a gente quebrando a cabeça aqui, é como construir algo que vai durar ao longo do tempo, gerando valor, criando propósito. Então esse é o maior desafio, igual os meninos comentaram, vocês vão ver que responder coisas básicas é muito difícil, então tem que se focar em fazer o básico bem feito e amplificar isso ao longo do
caminho. Isso aí, galera. Vou apresentar para vocês aqui, que é bem completo o que a gente está fazendo, os dados que o Nicolas trouxe, o Danilo trouxe, eu coloquei aqui também mais a parte administrativa. E a ideia é a gente trazer um playbook mesmo do que está acontecendo na empresa, a gente coloca num docs e vai trazendo para ele. Então, análise por segmento de vendas, análise da carteira por faturamento, análise da carteira por insight em estratégia em nível de tamanho de projeto. Então, são N coisas, é um diagnóstico geral que a gente está fazendo da Oceanos. Na maioria das vezes eu acho que a gente chega lá, a gente vai ter algumas afirmações e que vai trazer mais coragem para nós. Então, é isso. Aí, ó. Daqui a 10 anos eu quero ver como vai estar. Vamos ver. Valeu! Porque depois que eu vender, eu vou perguntar depois de 7 dias como é que tá sendo o uso. Depois de 15 dias eu já vou entender se tem rendido bem. E isso eu já vou até tentando ver até o nível de qualidade do meu produto pra gente poder sempre estar próximo do cliente. Lá na frente, né? Hoje a gente tá no modelo de teste, validando hipóteses de negócio, posições como um todo, tá? Mas lá na frente, talvez você, como a empreendedora, você vai talvez ter que escolher um nicho, assim, onde você vai ter que investir mais. Cara, como é que vocês viram aí? Acabei de terminar uma consultoria aqui na Oceanos. Hoje a gente falou com um e-commerce que já tem uma base, já tem um site, está começando a produzir conteúdo agora. A gente vê que tem bastante potencial. Hoje foi uma reunião que eu toquei, eu e o Danilo. A gente abriu essa reunião falando um pouco sobre um plano de ação que ela precisa estruturar antes de subir. E o Danilo entrou mais com um plano de canais. Vou trazer ele um pouco para mostrar para vocês como é que foi isso. Reunião de sprint, pessoal, hoje é o terceiro encontro. Ele costuma ser sobre canais detalhados, né? O que fazer dentro de cada canal. Aí a gente traz um plano de ação para cliente, para ela poder implementar ao longo dos dias, né? A gente não costuma definir muito data daquelas ações, só responsabilidades, pelo fato de a agenda do empreendedor é apertada, então é mais fácil ela estipular as datas, a gente vai fazendo acompanhamento. E aí a gente falou um pouquinho sobre o que ela consegue fazer agora. Então focar em principalmente 3 canais que já vão gerar resultado para ela no primeiro momento. Beleza? Fala galera, 26/1/2026, 8h17 da noite. Tô aqui finalizando, ó. Subi algumas informações da consultoria que a gente fez hoje no Sprint, que é uma plataforma que o Danilão fez. Cansado pra caramba. Vou gravar um cara que fica aqui, ó, direto com nós. Esse aqui é o brabo, ó. Dia bastante produtivo, assim, de manhã conversamos, falando sobre o futuro, sobre o que a gente entende, assim, que a gente pode explorar bastante esse bate-papo com o Rafa, compartilhar um pouco da assessoria. Mas esse cara aqui, ó, eu quero que ele compartilhe com vocês como é que foi o dia dele hoje. Galera, dia extremamente produtivo, estamos aqui até tarde, mas fazendo o que tem que ser feito. Sexta-feira vou estar mais off aí, mas hoje foi um dia muito importante, dia de alinhamento com os clientes, envio de relatório, entender como é que estão as vendas, como é que tá o mês, assim. E é isso, vamos pra cima, fazer o que precisa ser feito. Meu irmão, eu queria compartilhar um negócio com você que eu li esse final de semana, um livro e tal, que às vezes a gente reclama da pressão, só que pra quem é diferenciado, a pressão é um privilégio. É isso aí. A gente tem que levar isso pra nossa vida e a gente sempre tem que estar focado em... Cara, injustiça vai ter, dificuldade vai ter, só que um cara que quer ser campeão, o que faz, cara? Ele tem que enfrentar, ele tem que seguir adiante. Então, eu vi esse negócio e eu queria até compartilhar com você, porque a gente sempre fala muito disso, sobre pressão, né, velho? Então, se a gente quer crescer, a gente tem que estar disposto a isso. E agora, ó, não é à toa que já é 8h20 da noite. Eu sempre brigo com você de você tá aqui, né, velho? Mas, ó, o último é embora. Tem mais ninguém no escritório aí, ó. E é isso, né, meu filho? É isso aí, irmão. É o processo. Tamo junto. É nóis. Bora, você vai descer já? Vou daqui uns 10 minutos, já finalizo. Falou, Joãozão. Tamo junto, meu querido. Não é.